Então, boa tarde a todos. Todos me ouvem? Tudo bem? Tem pessoal no Zoom? Espero que sim. Então, é com muito prazer. Eu sou a Edna Ribeiro, estou aqui como psicanalista da SPID e tenho o prazer de mediar as apresentações dos colegas Solange, Marcos e Carolina. E a nossa mesa tem o título, né, da nossa jornada, né? O tempo não passa. E é interessante que eu, né, dei alguma busca e encontrei Dominique Scarfone, não sei se vocês conhecem, é um psicanalista, que ele aponta que o tempo que não passa é o tempo do impassado. Achei num congresso em Montreal, em 2014, e o título do trabalho dele é O Impassado é o Tempo do Inconsciente. Olha que achado, né? Achei muito bom. Então, a gente combinou, seguindo aí a nossa orientação, né, da coordenação da jornada, 20 minutos para cá, até 20 minutos para cada palestrante, e a gente deixa os 10 minutos finais, se sobrar mais, melhor, para a gente fazer as perguntas e interagir com a plateia, tá bom? Nós vamos abrir, né, o nosso trabalho com o colega Marco Sereno, que é psicanalista, membro associado da SPID, mestre em sistemas de gestão. Na sua prática clínica, Marcos, na sua apresentação, pretende trazer provocações e reflexões sobre o tempo e a dança de idas e vindas dos analisandos no processo de análise. Eu achei assim que caberia. Bem-vindo, querido Marcos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. O tempo aí urgindo para que a gente chegasse a tempo, né? Saímos atrasados no tempo, levamos outro tempo para cá. Essa primeira fala. A fala é bem despretensiosa, na realidade. O convite foi feito para que eu trouxesse um fragmento de clínica, onde a gente pudesse ilustrar essa questão do tempo do psicanalista e também do tempo da analisando ou analisando. Eu tenho um tempo até maior do que as meninas, de apresentação, ou seja, 20 minutos, mas eu já combinei com elas que eu acho que é um trabalho muito mais denso e eu vou tentar fazer isso no menor tempo possível, para que a gente tenha tempo de todo mundo chegar para as perguntas e a gente poder questionar. Analisando que eu vou falar para vocês, para ilustrar isso, eu estou com ela há mais ou menos uns 3 anos e meio, sem contar o tempo em que ela foi e voltou. É uma jovem moça que mora fora do país e me foi indicada por alguém daqui da SPID, e a gente começou a atender ela e depois de mais ou menos uns 10 meses, alguma coisa desse tipo, ela precisou tirar férias. Tirou férias. A gente subentende que férias são 10 dias, 15 dias, 30 dias. Enfim, tirou férias como quem saiu para comprar cigarro e aí não voltou mais e não deu notícia. Eu digo, bom, aí que não estava funcionando ou coisa desse tipo, né? Passado quase outros 10 meses, ela retorna como se nada tivesse acontecido e dizendo, olha, estou querendo voltar para a análise. Portas e janelas abertas, bem-vinda, vamos lá. Aí ficamos mais ou menos um outro ano, quando ela precisou sair para concluir o curso que ela estava fazendo fora e pediu também novamente um tempo para
concluir o curso, TCC, essas coisas todas, apresentação com os orientadores e por aí vai. E eu novamente imaginei, esse tempo seria o quê? Um mês, 2 meses? Não ficou estabelecido, era até ela tentar fazer a formação. E aí, novamente, ela ficou um outro longo tempo sem aparecer. E aí eu digo, bom, deve ser o tempo dela que ela está pedindo para ela. Então, eu vou respeitar esse tempo, porque ela está pedindo um tempo para ela e eu talvez estou dando um tempo para mim também. O interessante é que nessa segunda volta, ela veio com um tempo aonde teve fora e, de alguma forma, elaborou tudo aquilo que a gente estava fazendo e veio com novas queixas, novos questionamentos. E aí, quando ela saiu de férias novamente, ou seja, para concluir o curso, eu imaginei que ela ia voltar logo também, não voltou. Passado um bom tempo, ela recentemente voltou, há mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente estava junto. E aí ela agora pediu férias, porque está vindo para o Brasil. E aí agora eu fico pensando nesse tempo. Que tempo será essas férias? Em quanto tempo ela vai retornar? Que respeito a gente tem que ter à ausência, quando na realidade tem um propósito para isso. Ou seja, é a paciência de um lado do analista, de dar esse tempo, sem mesmo ele ser requerido, explicitado, de que vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. O importante é que cada vez que ela retorna elaborando tudo aquilo que a gente falou e retorna melhor, mas sempre retorna com uma nova queixa ou aquela coisa que está acontecendo naquele momento. Fico eu aqui nessa expectativa agora de quando será esse retorno. A princípio seria férias, né? Férias novamente, ou inocentemente eu imagino que ela vá ficar 30 dias de férias, mas pode ser que ela fique 10 meses. O que fazer nesse tempo? Deixar o tempo passar, desde que ele seja profícuo para mim e para ela. E que se ela retornar, que eu acredito que isso vai acontecer, que a gente continue o trabalho com esses tempos de escala e com uma série de questionamentos do que vem a ser tudo isso, porque a gente sabe que uma análise não acontece só no setting. Ela acontece muitas vezes de maior forma e talvez mais forte fora dele, porque a partir do momento dos questionamentos e como a gente conversa, aquelas questões voltam melhor elaboradas para a semana que vem, como tem acontecido em 3 meses, em 10 meses, eu não sei, é o tempo talvez dela. E a gente pode falar de vários tempos, tempo de análise, quanto tempo dura uma análise com cada analista, quanto tempo você precisa de um retorno para aquele mesmo analista, que isso é curioso, porque se eu fosse ficar ansioso em relação a essas questões, eu dizia, estou sendo abandonado, ou ela abandonou o trabalho, está com outra na lista. Não, eu simplesmente dei o tempo que ela pediu e me dei o tempo para quando ela voltar. Enfim, resumidamente, seria esse o caso, para a gente ver que a escuta também é um tempo. É o tempo da espera que a pessoa possa, de fato, trazer para dentro da análise aquilo que lhe aflige e a gente ter esse tempo dessa escuta sem ansiedade para que essa pessoa possa evoluir dentro da limitação, tanto minha quanto dela, nesse tempo de análise. Então, o que eu coloquei aqui no final, que é um tempo de liberdade, uma promessa de separação. Ou seja, é a liberdade dela sair e voltar quando ela quiser, ou pode ser também uma separação, que você vai ficar numa dúvida. E aí eu vi essa frase que eu gostei muito, que uma relação verdadeira é aquela que contempla a possibilidade de separação.
toda e qualquer relação que você tenha com amigos, com o que seja, se você possibilita essa ocasião de uma separação, você está dizendo que toda relação também poderá ser efêmera. Ou, se não, vai ser duradoura, como a gente tem aqueles velhos amigos de que a gente se vê há 30 anos passados e a gente encontra e parece que o tempo não passou e que a gente se viu ontem. E isso tem acontecido com essa analisanda. Ela passa o tempo que ela acha que é necessário, retorna e retorna muito bem-vinda. Eu agora fiquei no tempo da espera, esperando que não seja uma separação. Vamos aguardar. É esse o depoimento. Obrigada, Marcos. É sempre uma partilha, muita troca, né? E é o amor do analista analisando na separação, na presença. Para encerrar a nossa mesa, nós convidamos a querida Solange Buvol, que é a psicanalista, membro da SPID, membro da Rede Bebê do Rio de Janeiro, além de membro do Grupo Brasileiro e Pesquisa Sandor Ferenczi. O título da apresentação dela é Ferenczi e a Psicossomática na Infância. Na sua apresentação, Solange aborda o universo clínico dos bebês e suas famílias, em diálogo com a questão da psicossomática e os conceitos ferencianos. Bem-vinda. Boa tarde. Deixa eu tirar, porque senão eu não enxergo. É muito bom estar aqui com vocês. Adorei o trabalho de vocês, né? Eu vou pular um pouquinho do jovem e vou em direção aos bebês. E meu trabalho, ele visa, a primeira parte, dialogar com vocês algumas questões para a gente conversar. E a segunda parte seria uma edição de um caso clínico de uma criança com a sua família. Eu vou ler para ficar mais fácil. Então, a pesquisa referente ao adoecer no bebê e na criança vem nos possibilitando a compreensão do funcionamento da psique infantil e proporcionando formas de atender as famílias, evitando ou atenuando o seu sofrimento. A criança em formação apresenta uma grande plasticidade emocional e física. Em desenvolvimento, a sua imunidade psicossomática está se formando. Por sua fragilidade, a criança está predisposta à somatização e a riscos de apresentar sintomas. O excesso de excitação é uma das condições interativas que pode oferecer risco psicossomático para o bebê e favorecer a descarga imediata no soma. Há uma memória corporal implícita, onde são registradas no corpo, no corpo, marcas de toda uma relação afetiva, sensorial, vivida por essa criança. Seguindo o método trárquico ferenciano, Ferenczi, 1924, não seria psique ou soma, e sim pensar em um sujeito psicossomático utraquista, onde Ferenczi se refere a uma mescla entre dualismo e monismo, em objetos que podem se diferenciar, mas que não se diferenciam ao mesmo tempo. Trata-se de coisas separadas e juntas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, é uma questão. Podemos pensar em uma integração e separação simultâneas entre corpo e psiquismo? Ferenczi, 1932, em suas notas do Diário Clínico, afirma que nos momentos em que o sistema psíquico falha, o organismo começa a pensar. Em As Patoneuroses, em 1917, o autor afirma que existem neuroses resultantes de uma doença orgânica ou de um ferimento, que são as neuroses de doença ou patoneuroses. Então, sob essa perspectiva, podemos pensar que quando um órgão falha, o sistema psíquico começa a agir, começa a pensar.
Ferenczi diz que a libido é retirada do mundo externo, mas ela não é investida no ego como um todo, e sim essencialmente no órgão doente ou ferido, provocando ao nível do corpo sintomas que devemos atribuir a um recrudescimento local da libido. Uma determinada parte do corpo, devido às excitações produzidas pela doença, adquire qualidades genitais, e a consequência seria a obtenção de prazer, podendo favorecer, então, a persistência dos sintomas. A doença orgânica pode acarretar uma perturbação da libido, levando a uma regressão, uma neurose narcísica, resultante da lesão de uma parte do corpo fortemente investida, parte com a qual o ego facilmente se identifica por inteiro. Então, o que acontece no sistema familiar quando uma criança adoece? A criança, no começo da vida, ela fica centrada em seu próprio corpo e na satisfação que este lhe proporciona. Ela procura estabelecer relações entre aquilo que sente em seu corpo e aquilo que percebe externamente a si mesma. Ferenczi ressalta, então, o valor relacional. É no jogo relacional familiar que o bebê vai se organizando. Em seu texto Transferência e Introjeção, ainda Ferenczi, 1909, sugere que o recém-nascido experimenta todas as coisas de maneira monista, quer se trate de um estímulo externo ou de um processo psíquico. Só mais tarde, a criança aprende a diferenciar entre as coisas rebeldes à sua vontade e aquelas à sua disposição submissas à sua vontade. Segundo Ferenczi, um ambiente perfeito é aquele que se adapta ativamente às necessidades do bebê. Um ambiente ruim é aquele que não se adapta à criança e age através de intrusões contra as quais o psicossoma bebê terá que reagir. Isso está naquele texto Adaptação da Família à Criança, 1928. Pensamos aqui que se trata de uma construção mútua, um interjogo relacional, uma dança, onde há um verdadeiro balé de ajustamentos, gestos, mímicas e posturas entre a mãe e o bebê, que aos poucos constrói uma sintonia rítmica. O ritmo é o primeiro nível de organização de uma forma de temporalidade, a partir da qual torna-se possível uma certa previsibilidade da mãe e dos seus movimentos. O ritmo define uma sequência lógica e assim permite antecipar um segmento, observar uma regularidade e prever, de modo dedutivo, o movimento seguinte, trazendo maior confiança no ambiente mãe-bebê. Nesse ponto, como ilustração, eu vou apresentar um fragmento de um trabalho realizado com criança e família. Eu recebo um telefonema de um pai procurando um atendimento ou orientação para o problema de sua filha de 2 anos. Ele se apresenta inicialmente como médico, e como expresso por ele, o termo médico provocou uma certa estranheza na minha escuta. Relata em seguida que sua filha vinha sofrendo de constipação intestinal e que haviam tentado vários recursos, achando que ela estava traumatizada devido a esses recursos. O trabalho com famílias me abre um leque de possibilidades de atendimento. Como se trata de uma criança muito pequena, resolvo atender o casal inicialmente. Essa primeira sessão teve a duração de 2 horas. Trata-se de um casal jovem, aparência bem saudável, tipo fitness, o pai com 35 anos e a mãe com 32 anos. Segunda união do pai e a primeira da mãe. Eles me contam o quanto estavam desesperados, pois já haviam tentado tudo, e que agora percebiam na filha um temor maior de evacuar, comprimindo-se, aprisionando as fezes, e essas fezes endurecidas causavam extrema dor. O pai, então, começa a fazer uso de enema, tentando, com esse ato, salvar a sua filha da dor. Quando sua filha sente vontade de evacuar, ela corre e se esconde para trás do sofá para fugir desse ato de seu pai. Eles percebem um pavor em seu rosto. Freud, 1905,
Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, apresenta a teoria sobre as pulsões sexuais das relações de objeto de satisfação. A experiência corporal, ligada às excreções do corpo, é investida de libido sexual. A criança valoriza suas fezes como parte do seu próprio corpo e seria algo intermediário entre o sujeito e o objeto. Elas retêm por seu próprio prazer e, ao entregá-las à mãe, oferece-lhe o primeiro presente que é capaz de fazer com seus próprios recursos. A criança tem interesse em suas fezes, mas também ela sente asco quando as vê no pinico. Por quê? Pois já não fazem parte do seu corpo. A etapa anal seria uma etapa de criação e do caminho para uma autonomia. É o prazer, é o ato de criar, obrar. A retenção da massa fecal é, ao mesmo tempo, praticada na infância para obter prazer com a estimulação anal, mas também pode ser uma forma de comunicação nas relações familiares com quem cuida da criança. Então, justamente podendo aí estar uma das raízes da constipação, tanto na retenção como na expulsão. Como expressão de autonomia, as excitações anais independem de qualquer ajuda externa, sendo tanto a função somática quanto os prazeres libidinais que dela derivam são regulados pela criança. Em algum momento, a ansiedade familiar, as preocupações, os recursos utilizados, passa a aumentar, então, o sofrimento da criança. A supervalorização das fezes cotidianas, lavagens, uso de enemas por parte do pai, supositórios laxantes, leite magnésio, nada funciona. Então, há uma cumplicidade com a figura materna, que já existia, mas se torna ritualística. Na parte da manhã, rituais de banho, atenção frequente, se evacua ou não, troca de fraldas, há uma excessiva atenção ao sintoma. Nesse período, o pai passa por uma pequena cirurgia e, por conta disso, passa a trabalhar em casa, passando mais tempo na família e com sua filha. Passado 1 ano, não havendo melhora sintomática, a família paralisa na dor. Nada acontece, nada sai, nada muda, o tempo não passa. Todos ficam aprisionados pelo sintoma. Inicia-se um conflito do casal, onde o pai acusa a mãe de não ter realizado as tarefas maternas direito. E a mãe fica paralisada diante da possível agressividade do marido. Não consegue dar voz às suas próprias necessidades e desejos. O pai relata que fez análise, que foi muito bom. Porém, o que curou foi o remédio que passou a tomar para controlar a sua agressividade e que está muito melhor. Falo que é uma pena que eu não tenha algumas pílulas para oferecer, mas faremos o possível para liberar e livrar sua filha desse sofrimento. Através desse ato-sintoma, conceito de Joyce McDougall, psicanalista neozelandesa, desculpe, gente, eu estou com uma tosse meio esquisita, né? Onde a criança envia... Psicossomática. Fala. Boa. Onde a criança, em vias de seu processo de simbolização, não consegue ainda dar uma representação. Então, ela faz do seu ato uma defesa e uma comunicação, onde a relação mãe-filha agora não pode ser desfeita. Há um pacto, um corpo para 2. A mãe tem uma certa consciência do fracasso da função materna. Ao abrir a porta na primeira sessão familiar, encontro uma linda menina muito bem cuidada, com lindas roupas. Ela mal me vê e já percebe os brinquedos na outra sala. Passa por mim e vai direto aos brinquedos, deixando seus pais e eu para trás. Senta e começa a ordenar os brinquedos, não importa se são bichinhos, cubinhos ou qualquer outro objeto. Senta e começa a ordenar os brinquedos. Não importa se são bichinhos ou cubinhos.
O que chama a minha atenção são as ordenações e a maneira que vai enfileirando-os. Parece querer organizar seu mundo interno. Busca objetos sólidos. Essa dureza e solidez, segundo Francis Tuste, é para manter o não-eu ao largo. É para evitar a todo custo a quebra da continuidade corporal. Cada pai em um sofá, ela e eu no chão e ela de costas para todos nós. Os pais pedem que ela demonstre para mim como sabe o nome das cores e os números, exibindo então as qualidades de sua filha. É muito comum isso. Ela corresponde, mas parece de forma automática. Acho estranho. Penso num bebê sábio, diferença, ou no precoce amadurecimento da mente diante de invasões ambientais de Winnicott, querendo manter um controle para que nada aconteça de novo. O novo assusta, a invasão assusta, a mudança assusta. Em casa, quando o pai chega perto da criança com a intenção de libertá-la da dor, com enema, esta corre assustada e se esconde. Passa a se esconder quando sente vontade de evacuar durante a nossa sessão. Faz força para aprisionar as fezes, escondendo-se atrás do sofá e se contraindo. Fez esse movimento uma vez em sessão individual. Nesse dia, vejo-a muito assustada. Ela se esconde e fica paralisada. Passada a vontade, volta ao meu encontro e a sessão continua, pois percebe que não faço nenhum movimento em direção a ela e nem falo nada. Só fico aguardando, sendo testemunha de seus medos. A passagem da relação não eu ao eu, da dependência absoluta para a dependência relativa, rumo à independência, é um processo gradual, onde o ambiente vai atendendo às necessidades do bebê através do holding e do handling. A mãe sendo a base segura, permitindo um afastamento gradual, onde a criança passa a fazer uso do seu corpo e começa o processo de criação de objetos. Buscando ampliar o contexto familiar, analiso junto aos pais quais foram os modelos de atuação e representação que tiveram em relação às famílias de origem. A mãe relata que sua mãe foi muito invasora, chegando a criar sua sobrinha, filha de sua irmã. E ela é bem enfática, não deixaria isso repetir em sua família. Ela cuidará de sua filha sozinha. Bem enfática mesmo. Percebemos que esse modelo invasor já vinha atravessando várias gerações. A mãe não ligou o fato de sua relação com a sua filha passar pelo mesmo modelo, que seu marido tem a tendência a invadi-la com a sua agressividade, se protegendo ao invadir com suas manipulações excessivas. Ela não conseguia se diferenciar de sua filha, se tornando um corpo para dois. Utiliza para falar da relação, que a Joyce utiliza para falar da relação mãe-bebê, onde a mãe não consegue fazer o papel de para-excitação. O pai estava inserido em um modelo familiar onde a hierarquia não poderia ser rompida. Um pai poderoso, estrutura congelada, não poderia deixar de trabalhar numa empresa familiar. Ele gostaria de ter sua própria empresa, mas não conseguia se libertar. O ato sintoma, a constipação intestinal, é uma defesa contra a invasão ambiental. Grodek nos diz que as doenças seriam uma forma de linguagem, uma comunicação, uma manifestação do isso, uma força e que tem um sentido. Pioneiro na aplicação da psicanálise como método de tratamento nas doenças orgânicas, reconhecia o aspecto simbólico e os ganhos subjetivos presentes em toda a doença. Assim como Christophe Dejoux diz que o sintoma está endereçado a alguém, eu adoeço para alguém ou por alguém. Passamos a ajudar a família no processo do adormecer da criança. Ela passa dormindo em seu quarto, inicialmente com a ajuda dos pais, para logo encher o seu berço com bichinhos e assim se sentir acolhida. Foi indicado também uma gastropediatra com uma visão psicossomática. Então, e essa
médica passa a proibir o uso de enema e prescreve uma boa indicação de alimentação. Há um período de separação dos pais por 15 dias, pois eles vão viajar. Fizemos um trabalho de aproximação com a família materna, a qual a criança recebe muito bem. Nesse período, ela continua vindo às sessões, não demonstrando qualquer afetação com a viagem dos pais, visível na sessão. A desafetação é um termo também criado por Joyce para demonstrar uma forma de relação empobrecida afetivamente. O que nos chama a atenção nas sessões com a criança é o fato dela não falar o eu e se referir a ela com seu nome, dirigir-se a uma outra pessoa dissociada. Embora seja comum em crianças pequenas, parece constituir o início de uma dissociação comum em crianças pequenas. Com a continuidade do trabalho transferencial comigo, parece que Maria está caminhando para um possível processo de integração no sentido winnicottiano. Maria ficou muitas sessões enfileirando objetos e brinquedos, sendo este o seu brincar. Não suportava nenhum contato comigo, sobretudo o corporal. Depois de várias sessões, ela percebe um novo brinquedo na sala, uma boneca, com vários apetrechos de uso diário, como mamadeiras, copinhos, suquinhos, bercinhos, e com esse brinquedo passa a revelar sua própria rotina. Maria diz: toma suquinho, Márcia, nome de sua mãe. Come tudinho, quer biscoito? Coloca a boneca no piniquinho e me olha. Depois diz que está na hora de dormir, prepara o berço para a boneca e o preenche com bichinhos. Essa brincadeira permanece por muitas sessões, o que me permite interagir progressivamente. A criança inicia a sessão tensa e vai relaxando, até que no final já está com sono, sendo esse o ritmo das sessões. Passa a me incluir na brincadeira e a nomear as bonecas. Uma tem o seu nome, a outra tem o nome da mãe e a outra o meu nome. Coloca as bonecas para dormir, uma em cada almofada. Ficamos nessa brincadeira por várias sessões. A família progressivamente está mais relaxada, menos assustada e não controla nem ritualiza um sintoma, passando a delegar alguns cuidados a terceiros. Apesar da criança ainda fazer uso do leite magnésio, ela já evacua normalmente. A família satisfeita, entendendo um pouco mais da própria dinâmica, sai de férias. Há uma interrupção. Peraí, eu vou pular só um pouquinho aqui. Podemos introduzir noções de empatia, sentir com, tato psicológico, termo introduzido em 1928 por Ferenc, e que tem um papel fundamental para o início do tratamento com criança e família. E nos casos onde percebemos não o retorno do recalcado como defesa, mas uma forma de clivagem psíquica, ou melhor, clivagem orgânica, que Ferenc chama de autotomia do órgão, ou autoclivagem narcísica, que são formas de interação com o ambiente. As partes clivadas do eu permaneceriam afastadas do restante da experiência psíquica pela via da fragmentação, e não pela via do recalque. Ferenc faz menção, portanto, a um inconsciente fragmentado, que se diferencia do inconsciente recalcado, uma vez que naquele estão presentes conteúdos ausentes de representação psíquica. Essa autoclivagem narcísica na criança traumatizada é decorrente da autotomia. É um dano imposto devido à instauração de uma cisão em si mesma. O que isso é entendido por Ferenc como uma estratégia de sobrevivência, mesmo que para isso o sujeito precise se destruir. Muitas vezes a comunicação da doença em criança não é da ordem verbal, mas, sobretudo, da linguagem sensorial. Ainda não há representação dos afetos envolvidos, então se faz necessário uma sintonia afetiva entre analista e criança, com uma escuta dos sintomas que nos permita a construção e a elaboração de formas de comunicação com a família. Em alguns momentos, é preciso que o analista seja receptivo às intensidades corporais e aos ritmos afetivos dos seus pacientes, no manejo do setting que visa integrar a dor como afirmação da existência e não como ameaça de aniquilamento. O que se ouve tem uma textura pelos ritmos e pausas, assim
como o que se vê pode abranger a audição ou tato, ou seja, em outras palavras, uma percepção sinestésica. Temos que ouvir sempre com todos os ouvidos da pele. Obrigada. Obrigada, Solange, por essa rica, né, contribuição de análise de criança, que é uma experiência bem, vamos dizer assim, pontual e difícil. Eu, pelo menos, penso assim. Para a gente dar continuidade, abrimos para as perguntas e temos 10 minutos. Espero que a gente esteja dentro do cronômetro, do nome. Ninfa, alguém teria alguma pergunta? É interessante que coloquem, né, que falem o nome, porque quem está em casa, só para conhecer, obrigada. Eu queria fazer duas perguntas, uma para a Carol e uma para a Solange. Primeiro, Carol, eu queria saber o que você acha, né? Porque você falou do texto sobre as pulsões, né? E eu fiquei pensando muito se hoje, tanto na questão da clínica contemporânea, na clínica online, eu fico pensando muito atualmente sobre esse par voyeurismo, exibicionismo, né? De um dos destinos da pulsão, dessa questão de toda essa questão ligada a essa pulsão de ver, se a gente poderia pensar de um certo tipo de fixação nessa dimensão dessa pulsão, né, dessa pulsão escopofílica, como diz Freud, né, onde há uma espécie de fixação, né, no ver e ser visto. E aí fiquei pensando até desse desafio da clínica online, né, porque às vezes eu penso um pouco na clínica online como um jogo de espelhos. Por quê? Porque o analista se vê, o analisando se vê, enquanto eles verem um ao outro. Às vezes eu me pego, às vezes na clínica, assim, né, diante do analisando, ele parece que está no espelho do banheiro, enfim, assim, ajeitando o cabelo, se vendo, e a conexão com o analista se perde completamente, né, enfim, né, então, como é que é esse desafio, inclusive, talvez até um dos desafios do online é esse jogo de espelho, são sempre 4 imagens, né, ou seja, né, em torno, e como poder pensar, né, diante dessa clínica que se impõe, enfim, né, então, esse é um dos desafios que eu fico pensando, como é que é esse desafio, né, dessa clínica online, ou seja, né, para além da questão né, da possibilidade de haver presencial ou não, mas é alguma coisa que a gente está sempre às voltas, né, como lidar com essa questão, e a ênfase a esse par voyeurismo e exibicionismo na subjetividade e na clínica, né, então eu fico pensando como é que você vive esse desafio. E aí eu fico pensando muito nessa ideia, né, desse par. E para Solange, eu fiquei pensando muito sobre um texto que eu atualmente tenho me debruçado, que é o texto Feliziano dos Tiques, né, e aí eu fiquei pensando muito sobre a ideia de uma memória corporal, né, enfim, e que o Ferenczi vai pensar de um sistema minêmico do ego, e eu não sei se você acha que até nas leituras sobre o infantil se enfatiza demais a questão digamos assim, das fases, né? Ou seja, pensado no Freud nos 3 ensaios, de todo esse jogo pulsional, mas se pensa pouco, né? Ou seja, essa memória é ligada ao traumático, e é uma memória que, quando a dor cessa, aquele funcionamento da dor continua. E o seu caso, quando você fala, me passa muito essa questão dessa memória traumática. Ele vai, inclusive, dizer de que é uma memória no corpo do momento do trauma, né? Então, me parece que você está falando, quando você fala das patoneuroses, que eu acho um texto pouquíssimo explorado, né? Enfim, né? Então, se você também, de alguma maneira, está falando de um olhar para o infantil menos ligado aos 3 ensaios, que não nega os 3 ensaios dessa sexualidade mais clássica, mas alguma coisa ligado a essa dimensão traumática, que eu acho que só o Ferenczi, né, em relação a essa primeira geração, vai poder nos contribuir mais, né? E a gente sabe o quanto a gente é um autor que a gente é suspeito para falar. Mas, enfim, mas aí eu queria ouvir vocês, era isso. Obrigado. Certamente é um desafio. Eu tenho uma preferência pessoal mesmo da clínica presencial, apesar de atender muito online, mas eu faço uma certa questão dentro do possível, né?
de trazer os analisandos para o encontro presencial. Mas eu também não sou, né, eu aceito de boa o online também, eu acho que faz parte do momento, tudo bem. Mas, assim, uma coisa que eu com certeza sinto de uma grande diferença é em mim, no meu corpo, um cansaço muito maior quando eu atendo online. Eu sinto essa diferença, assim, eu acho que tem alguma coisa do online que não sei exatamente por quê, é, mas talvez tenha a ver com tudo isso, né, que a gente está falando, um formato diferente de tempo, de conexão, de tudo isso que eu me sinto muito mais cansada. Então, por exemplo, tem um dia da semana que eu atendo só online, porque eu atendo de casa, né, que é a quarta-feira, e esse dia parece que eu tô assim exausta, enquanto que outros dias eu estou no consultório, dividindo o meu tempo ali entre presencial e online, e eu me sinto muito mais leve, assim. Mas essa coisa das 4 imagens, né? Isso, em algum momento, isso foi meio difícil, foi meio opressor para mim, até ficar com a minha imagem ali, me olhando. Às vezes eu era capturada por isso, e quando isso acontecia, eu às vezes me perdia também, porque eu ficava capturada ali na minha imagem. Teve uma época que eu cheguei a colocar um post-it em cima da parte em que eu aparecia, e foi um pouco libertador. Depois eu também já larguei isso e tudo bem. Mas eu acho que isso realmente uma outra forma, né, de setting e eu acho que é alguma coisa que ainda estou tentando entender também. Vamos vendo, mas eu sempre tenho essa tendência de, dentro do possível, trazer para o encontro presencial. Colaborando aqui com a Carol, também sinto isso. É, eu atendo quarta-feira online o dia inteiro. Deve ser as quartas, né? Não sei por quê, mas é um cansaço diferente, né? Porque eu acho que você tem uma atenção diferenciada ali, né? Você tem um recorte. Não é porque eu me vejo, porque eu acho que isso já abstrai, eu não consegui já não me ver. Mas eu acho que você tem um recorte, porque a questão do corpo, a questão do sensorial, a questão do cheiro, do tato, né? A pessoa chega, você receber, né? Tem todo um, uma amplitude de possibilidades que o Daniel Stone fala muito, que são os afetos de vitalidade que ficam entre você e o outro. Acredito que também no online isso possa acontecer, mas eu acho que é mais de menor intensidade. Voltando aqui para o corpo, é, essa relação inicial, né, do bebê com o ambiente familiar é de suma importância, a gente sabe disso, né? Hoje a gente já tem trabalhos, né, que durante a gravidez, no quarto, quinto, sexto mês, o bebê já tem todas as capacidades sensoriais desenvolvidas, menos a visão. Ele já ouve, ele sente, ele tem o tato, então ele já tem essa questão do sensorial formado. Então, quando ele não nasce, eu falo, não é o primeiro capítulo de um livro. Ele já tem primeiro na intenção, na fantasia dos pais sobre aquele bebê, né? Os desejos e toda a expectativa do que vai ser aquele bebê, o nome, já nomeia. E pós-nascimento, esse bebê já vem com quanto, né, que o Winnicott fala, né, de uma proteção contra as invasões ambientais. Tem até né, na mioncetese, que é um exame que as mães fazem para ver se tem algum problema com o feto, um, sempre uma agulha, né, na barriga para tirar uma amostra para ver se tem algum problema ou não. E esse bebê, então, quando, né, na tela, quando enfia a agulha, o bebê já faz um movimento de proteção. Olha só, isso dentro da barriga. Então, ele já vem com um certo nível de proteção, mas o ambiente é o que o Winnicott fala, né? O ambiente familiar é de nessa receptividade, nessa recepção do bebê. O bebê já vem também, é que eu falo muitas vezes, quando o bebê, por exemplo, ele não reage à situação familiar com o olhar, não retorna o olhar, por exemplo,
quando a mãe fala, né? Agora a mãe mandou um vídeo para mim, agora tem esse recurso muito bom, né? A mãe manda os vídeos do bebê, como o bebê está fazendo, e ela questiona se ele está se masturbando, o que que é aquilo. Eu digo, "Ó, eu acho que você vai ter que levar ele no neurologista, né? Primeiro, porque ele faz uns movimentos estranhos, né? Ele faz uns balancinhos, o olhar dele às vezes, né, tá meio vago, e a mãe está se recusando um pouco e quer que eu veja o bebê. Tá tudo bem, eu vou ver o bebê, mas tem uma questão aí que tem que ser vista também, né? Que é a questão que é bom que se descarte outras possibilidades, ou então que a gente possa trabalhar junto com aquele bebê. Então, a questão do psiquessoma, né, que Ferenczi, né, muito bem traz a não divisão entre mente e corpo, né? Que eu acho que é esse pensamento não dualista que é muito difícil da gente é, trabalhar, né? Ou de entender, porque a gente vai dizer, quando o psiquismo eu acho, falha, o corpo responde. Não, o corpo, né? Eu penso muito sobre isso, muito. Eu acho que você ter uma doença, isso afeta o ambiente todo. Afeta um psiquismo. Ele afeta um psiquismo. É o que no Tato Neuroses ele fala. Né? Ele tem um paciente que fez uma cirurgia, e a partir dessa cirurgia foi retirada uma parte do corpo dele, ele faz uma neurose narcísica. Então, ele demonstra ali que há um interjogo corpo-mente. Não tem essa divisão. Lógico, para estudar a gente às vezes faz, mas sim, na clínica não tem essa divisão. Então, esse olhar mais cuidadoso para o corpo, para os movimentos, para o sensorial, eu acho isso hoje é uma condição necessária. E no corpo do analista, né? Trabalhar o próprio corpo do analista, né? O próprio sensorial do analista. O analista não tem que ser só teórico, ele tem que ir no cinema, no teatro, dançar, beber, ter amigos, fazer festa e tal, para trabalhar justamente essa questão, né, do próprio corpo. Tem que estar no mundo, né? É isso? Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Assim. Bom, Bom, a minha pergunta é para o Marcos, mas antes eu queria dizer a vocês duas que eu concordo plenamente, que é muito diferente do presencial para o online. Eu coloquei para mim, eu só atendo presencial, mas quando algum paciente viaja, eu atendo online, mas mantenho todos os princípios do contrato terapêutico, a mesma coisa. E é muito difícil para mim. Realmente, o presencial é muito mais. Bom, Marcos, eu fiquei exatamente pensando aqui no contrato terapêutico, porque se ela me deu muito a impressão de uma manipulação. Quer dizer, quando ela quer férias, ela pede, você aceita. Aí eu me lembrei de Winnicott, quando ele diz suficientemente boa, que muita gente pensa que é a mãe perfeita. Não, é a mãe que bota os limites. Então, eu fiquei pensando, como é que se faz esse contrato terapêutico que permite que ela peça, quando ela deseja, licença para tirar férias? E como fica você na relação transferencial? Veja bem, as férias dela é o trabalho dela que dá, né? Então, durante todo o percurso que a gente está junto, ela vai me avisando que vai ter férias naquela época, e eu não vou negar as férias dela. Então, supostamente, se eu acho que essa liberdade deve existir, desde que não fira a relação dos dois. Mas você não bota no contrato terapêutico, você bota pagamento, isso eu sei que todo mundo bota. E não bota as férias, os feriados, tudo que possa haver uma separação, tudo que possa determinar uma mudança no encontro analítico. Veja bem, a primeira vez em que ela disse que ia tirar férias, que demorou 10 meses, sei lá, 8 meses para voltar, voltou. Eu a aceitei. Perfeito.
nenhum problema. A segunda vez que ela está saindo era férias, e a gente já tinha conversado sobre férias várias vezes. Não vou questionar, porque se alguém me diz, ou seja, se uma analisanda me diz, amanhã eu não posso vir, eu não vou questionar por que ela não pode vir. Eu vou simplesmente aceitar e, desde que ela me avise com 24 horas, que é isso que a gente concordou no contrato. A questão de você me dizer que vai voltar, digamos, nas férias, e eu supostamente vou acreditar que férias sejam 30 dias, bacana. Se ela não voltou uma vez, e essa, no caso agora, que ela pediu férias novamente, eu estou acreditando que supostamente ela volte daqui a 30 dias, ou seja, no final de setembro ela vai estar voltando. Se ela não voltar, aí a gente vai ter que discutir o que é isso, se ela demorar outros, sei lá, quantos meses. Mas, a princípio, eu boto toda a crença naquilo que ela está me dizendo. Se ela está dizendo que está precisando sair, porque, primeiro, tinha que fazer um TCC, TCC, você imagina que seja 2 meses, sei lá, ela demorou 4 meses, 5 meses, mas voltou. Justificado. As férias eu não tenho que questionar. Nessa vez, quando eu falo da questão do tempo, esse tempo de espera, é tipo, ela me pediu férias agora, recentemente, ou seja, conversamos há muito tempo de que ela iria tirar férias. Eu estou agora naquela dúvida. Será, já que aconteceram outras 6 vezes, que vão demorar? Quanto tempo essas férias vão demorar? Se de fato ela está me dizendo, inclusive, você tem ideia, ela está vindo passar férias no Brasil. Se eu for ao Rio de Janeiro, nós podemos ter uma sessão presencial, eu digo, com muito prazer. Xalá, ela peça essa sessão aqui em férias mesmo. Aguardar. Eu acho que é o tempo da minha compreensão para o tempo de que ela afirma e que eu acredite nela. Isso independe de um contrato, porque senão fica uma coisa muito advocatícia, entendeu? Muito obrigada. Peraí, então, quer dizer que você não coloca no contrato terapêutico nem as suas férias, nem as férias dela? Não, eu não falei isso. Não, eu estou perguntando. Não, eu coloco, sim, disse. Isso aí é uma praxe, né? É uma praxe, ok. Tanto é que eu trouxe esse caso por conta da diferença de tudo o que aconteceu. Existe um vínculo, eu não tenho a menor dúvida, senão ela não teria voltado por 3 vezes. E agora, nessa 4ª vez, o que me inquieta, que eu acho que inquietaria qualquer um, será que vão ser 30 dias ou vão ser 6 meses? Ou que tempo será? Porque sempre que ela volta querendo, de fato, cumprir, digamos, com esse contrato. Então, é um manejo, é a forma de deixar a liberdade acompanhar e ver. Só para encerrar aqui rapidinho, tá, Solange? Nós temos o tempo não passa. O tempo não para. Olha, eu me lembrei, eu acho que foi o Hudson que uma vez colocou sobre pacientes errantes, essa categoria de errante, né? Que eu acho é a tese dele, não é? Que eu acho que pode estar enquadrado nessa categoria e que eu acho que a plasticidade não seria o termo, mas elasticidade, que eu estou em plasticidade, mas a elasticidade faz parte, né, do trabalho. E eu achei belíssimo você ter podido estar, né, nessa disposição, nessa empatia, né, que Ferenczi usa muito, né, nesse contato com ela. E o ritmo é dado pelos dois. Então, parabéns. Aguarde. Tem que rasgar o contrato. Oi, será que eu poderia fazer a Não, pergunta? e aí, fechando, né, o tempo não passa lá para o Dominique, o impassado é o tempo do consciente, né? Então, inconsciente, na verdade, né? Olha o ato falho. Enfim, gente, muito obrigada mesa, obrigada, né? Muita. Parabéns, parabéns. Próxima mesa.